Segundo dia de sermões da série Imersão, essa série onde nós estamos aprendendo sobre os pilares, as bases da nossa fé. Já aprendemos aqui sobre a mensagem do credo apostólico, agora estamos estudando sobre os 10 mandamentos e por fim, semana que vem, oração do Senhor, a oração de Jesus, a mensagem do Pai Nosso, né? Hoje nós estamos na segunda mensagem sobre os 10 mandamentos, até porque os 10 mandamentos têm 2 tábuas. E é interessante pensar isso porque uma dizia respeito à relação do homem com Deus e a outra dizia respeito à relação do homem com o próximo. E nós vimos na semana passada que a lei do Senhor é um ato de liberdade que Ele nos dá. Não existe libertação sem libertação para. Deus te liberta para alguma coisa. Cristo nos libertou para as boas obras, para que nós pudéssemos andar nelas. Alguém te libertar simplesmente de um sequestro, todo amarrado, jogar você na rua, sem mãos, sem pernas funcionando, não é bem uma liberdade, não é verdade? Liberdade de verdade é liberdade para fazer algo. E a lei do Senhor, Ele entrega o seu povo, tão logo Ele mesmo liberta o seu povo, Ele entrega uma lei para que eles pudessem caminhar na liberdade que Deus tinha acabado de entregar para eles. Sem essas leis, não haveria relação saudável com o próximo. Deus estava resguardando isso. E antes de resguardar a relação com o próximo, Deus sabia que não ia adiantar nada se Ele não resguardasse a relação do homem com Deus. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos, todos os mandamentos, na verdade, eles protegem a imagem de Deus. É um reconhecimento de que o seu próximo foi feito à imagem de Deus. E quando você ama Deus sobre todas as coisas, você ama o seu próximo e o respeita em todas as coisas. É claro, nós vivemos hoje num tempo em que o povo gosta mais de se lembrar que a lei de Deus foi resumida ao amor. A lei de Deus é simplesmente amor. Mas o conceito de amor desse mundo é tão vazio, mas tão vazio, que muitas vezes a gente precisa voltar lá para a lei e falar, se o resumo da lei é o amor, então tem hora que a gente precisa voltar na lei para entender o que é o amor. Porque o que é que Deus estava querendo proteger quando Ele estava falando a respeito disso, quando Ele estava nos dando uma lei de amor. E nós dissemos também que liberdade efetiva é liberdade para fazer algo. Me coloca em frente uma turma de Libras, inclusive se precisar pode fazer. Me coloca em frente a turma nova lá da ETED, né? Só de surdos, glória a Deus, está acontecendo um sonho que Vicky compartilhou com a gente há um tempão que eles tinham e tal, de repente está acontecendo. Mas me coloca lá para comunicar com o pessoal. Eu não sou livre diante deles. Eu não sou livre diante dessa comunicação, porque eu não sei as regras dela. O que te faz livre diante de um piano é saber as regras do piano. Se você não souber, você não é livre ali. Você está preso, não é verdade? Os mandamentos de Deus são regras que Ele nos deu a respeito da nossa relação com Ele e com o próximo. Afinal de contas, a nossa vida não é só um piano que você não está sabendo tocar. É uma vida que você não está sabendo tocar. E você precisa de Deus para ter noção de como dirigir as coisas. E é por isso que os primeiros mandamentos que a gente falou na última semana começam com: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, eu sou o Deus que liberta. E os outros deuses são deuses que escravizam, e vocês conheceram muito bem. Tanto os deuses antigos quanto os deuses modernos. Seja o Deus da carreira, do sucesso, do sexo, da beleza, te faz executar vários sacrifícios em prol deles. Mas o Deus verdadeiro é o Deus que liberta. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que está se apresentando aqui para esse povo, entregando leis para eles, é o Deus que liberta de verdade. Esse é o nosso Deus.
E outra coisa interessante, né? Os mandamentos começam com graça. Ele liberta o povo primeiro e depois entrega mandamentos para eles. Ele dá liberdade efetiva para que eles possam cumprir os mandamentos, para depois, então, entregar essas leis, esses mandamentos. Protegendo a sua imagem. As primeiras 4 palavras tocam a nossa relação com Deus, nos ensinam a amar Deus sobre todas as coisas. E hoje nós vamos estudar a segunda tábua, aprendendo a amar o próximo como a si mesmo. Você viu como é que Jesus resumiu as coisas? Qual é o maior dos mandamentos? Aí, imagina o cara lá pensando, agora eu vou fazer Jesus fritar aqui. Não, qual dos 10? Amar teu Deus acima de todas as coisas? Não matarás. Não, Jesus falou, olha, o maior dos mandamentos é esse. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o coração. E o segundo, semelhante a esse, é ama o teu próximo como a si mesmo. Porque quando você aprendeu a amar Deus, você aprende a amar a imagem de Deus que está do seu lado. Gente, esses mandamentos são tão poderosos que eles que vão criar na humanidade ao longo do tempo, e você pode dar uma estudada em história e você vai perceber isso. Não existia noção no mundo de direitos comuns a todos os humanos. Existia noção de direitos assim, direitos dos romanos, direitos romanos, direitos gregos. O direito é que é para quem é grego, e para quem é homem, né, para quem tem grana, para quem é escravo não tem direito de participar da nossa democracia. O pessoal fala, não, os gregos criaram a democracia. Pois é, mas era uma democracia restrita aos homens livres, né, que tinha grana para poder se bancar e tudo mais, não é verdade? Pois é, não existia essa ideia do direito do outro porque ele é humano. Não, o outro é a outra nação, que se dane. E por causa do movimento de Jesus ao longo da história, é interessante como é que Nietzsche reclama disso no livro que ele escreveu, se eu não me engano, A Genealogia da Moral. Ele reclama que os judeus consideravam importantes todos os seres humanos, e aí por isso, né, tinham os oprimidos, e a gente tem que cuidar dos oprimidos. Ele fala, pô, os oprimidos tinham que se ferrar, porque, enfim, eles não sabem se defender e tal. A gente tem que ter uma moral que a gente cria ela e a gente faz o que a gente quiser. Afinal de contas, não existe quando a gente pensa numa questão de moral, a gente logo pensa que existe um Deus. Moral combina com religião, tá? Se você é irreligioso, mas está cheio de moral, é porque existe uma certa relação religiosa com alguma coisa que virou um centro e que está determinando regras para a sua relação com a vida, né? Então Nietzsche reclamava disso, pô, mas então... Aí vem Jesus e joga no ventilador aquela coisa horrorosa do cuidado com o oprimido, cuidado com o outro. Por quê? Porque a palavra de Deus parte do pressuposto de que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. Inclusive o Gênesis, a Torá começa no Gênesis, viu? O Gênesis é um golpe, o jeito, aquela parábola, a forma como está escrito ali no início, Gênesis, embora muitos achem muito patriarcal, muito machista, né? Aquela linguagem, a mulher foi tirada do lado do homem e tal. Naquele tempo, a linguagem, a forma como ela foi escrita, Moisés estava dizendo algo subversivo para as pessoas, tá? Ele estava dizendo o seguinte, olha, a mulher saiu do lado do homem, porque as mitologias daquele tempo diziam que os deuses pegaram o sangue de um deus forte lá, que era mau pra caramba e tal, e criou os seres humanos para poder servir eles, para eles poderem parar de trabalhar, e para os deuses poderem viver, os homens tinham que trabalhar aqui nessa terra, né? E aí, com o que sobrou, ele fez os servos. Então, os reis foram criados à imagem dos deuses, os servos foram criados com o que restou desse sangue, e com o que restou de tudo, criou a mulher. E aí isso justificava formas de opressão diversas, né? E aí de repente vem Moisés e fala, não, olha, quando Deus criou o ser humano, Ele criou homem e mulher, os criou, os dois juntos. E aí quando ele vai esmiuçar isso no capítulo 2, ele está repetindo a história. O capítulo 2 não é uma continuação da história, é uma repetição. Ele fala assim que ele cria o homem, e aí para deixar muito claro que a mulher é igual ao homem, ele fala assim, olha, eu peguei, né, tirei da própria costela do homem, tirei ali do lado e criei a mulher. Isso era subversivo naquele tempo, porque para o
público que estava ouvindo, eles estavam entendendo o seguinte: a mulher é igual ao homem. Os dois foram colocados como sacerdotes numa criação que Deus tinha acabado de fazer. Aquilo era poderoso demais. Não se tinha ao longo da história essa noção de direitos que são do homem, da mulher e de todos os seres humanos, independente da sua origem, da sua etnia. Tinha essa ideia de direitos dos judeus, de serem povo de Deus, né? Tinha essa ideia dos romanos, terem os seus direitos romanos, os gregos e tudo mais, mas para todos não. Isso existe por causa do movimento de Jesus, que foi se infiltrando ali dentro do Império Romano e foi se espalhando ao redor do mundo, não importa quem estava no poder. A igreja nunca tem que estar preocupada com quem vai estar lá no poder, sentado no planalto, entendeu? A gente está preocupado, que interessa com quem que é. Nós estamos levando o evangelho porque nós entendemos que Jesus é o Rei dos Reis. Ele reina sobre esse mundo independentemente de quem esteja lá. Amém? Glória a Deus. Viva nesse aspecto como um anarquista, para a glória de Deus. Entenda que os poderes deste mundo caíram e só Jesus reina. Amém? Glória a Deus. Por causa disso aqui, nós temos noção de direitos humanos hoje no mundo. Isso é poderoso demais. Não tem nenhuma outra cultura ou religião que trouxe essa noção. Isso veio de Jesus, porque Deus se fez homem, encarnou. E essa ideia de que todos são criados à imagem de Deus proliferou no mundo. E glória a Deus por causa disso. Aleluia. Bom, primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Não crie para si imagens de escultura, mesmo que sejam representações minhas. Não crie representações suas a respeito de Deus. Se você quiser meditações mais aprofundadas sobre isso, ouça o sermão de semana passada. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, para o seu benefício. Lembra-te do sétimo dia e o santifique, porque eu criei o homem, eu quero que você descanse. Porque as outras mitologias diziam que os homens tinham que trabalhar para dar existência aos deuses. Não, vocês vão descansar e vão saber que eu sou Deus, eu cuido de vocês e eu quero que vocês descansem. Separa o dia e descanse. Separe um dia de descanso. Às vezes o seu nem vai dar para ser no sábado. O meu, por exemplo, não dá para ser no domingo. Eu estou sempre trabalhando aqui no domingo, né? Então tem que arrumar dia para me descansar. É isso. Aí nós entramos na relação com o próximo. Honra teu pai e tua mãe. Gente, nossos pais são o primeiro sacramento da Imago Dei, primeiro sacramento da imagem de Deus. Sacramento. Nós anglicanos vemos o mundo como um sacramento. O que é sacramento? Sinal visível de uma graça invisível. Sinal visível. O pão e o vinho são sinal visível do corpo e do sangue de Jesus. As águas do batismo são um sinal visível da água do Espírito Santo que nos lava, no qual a gente mergulha na nova criação, nos limpa desse mundo e nos traz para uma nova vida. O mundo precisa ser experimentado como um sacramento, como um sinal visível da misericórdia de Deus para você o tempo inteiro. Por exemplo, no alimento, você come um alimento e você vê a graça de Deus ali para você nos sabores, nos gostos, nos cheiros, na alimentação, na sensação de saciedade. Quando você está com muita sede, toma aquele copo d'água, você se lembra, olha, isso aqui é um sacramento, isso aqui é um sinal visível da água de Deus que sacia a sede da minha alma. Você está entendendo? Nós vemos o mundo encantado, nós precisamos reencantar o mundo, porque desencantaram ele para nós. Isso é só a sede. Biologicamente é porque seu corpo está desidratado, aí você sente sede, aí manda uma conexão. Cara, Deus fez as coisas assim. Aí você descobre como que Deus funciona e desencanta o mundo. Não, meu irmão, deveria glorificar ainda mais. Olha como é que Deus fez para a gente poder se lembrar das coisas. Lindo isso. Mas os seus pais são o primeiro sacramento da imagem de Deus. Nós obedecemos e honramos a Deus honrando a eles, cuidando deles. Jesus, ele aponta um descumprimento desse mandamento aqui, quando uns caras queriam deixar de honrar os seus pais e pagar isso de outro jeito, né? Pagando com uma oferta lá no altar. Já viram essa história? Vocês estão falando que aquilo que meus pais poderiam aproveitar de mim, isso é corbã.
E aí ele vai lá e dá aquela oferta. Ó, tá pago aqui, Deus. Eu não honrei meus pais, mas entreguei aqui o meu dinheiro. Cara, quando Jesus critica isso, ele está dizendo, olha, mesmo você que está mais velho, você deveria honrar os seus pais, cuidar do seu legado. Honra teu pai e tua mãe. Os mais velhos, e isso assim, Jesus está apontando, cara, que esse mandamento, ele tem um sentido, ele tem um significado. Não é simplesmente um monte de regra para você, ó Deus, te adorei aqui, te adorei aqui, aqui não deu, mas eu pago com isso aqui. Não, os mandamentos têm um sentido em si mesmo. Se você não honra seu pai, você não vai pagar isso atravessando a velhinha no meio da rua, entendeu? Não vai funcionar, não tem uma compensação dos mandamentos. Os mandamentos de Deus têm significado, eles têm sentido, eles têm um propósito de ser. Honra é um valor que se aplica também aos nossos ancestrais, aos mais velhos, aos anciãos, aos professores, aos pastores. Nós precisamos aprender a cultura da honra. Tem gente que fica com aquela velha história, né? Eu só honro a Deus. Tá, mas a Bíblia diz que você tem que honrar pessoas também. E aí como é que fica? Fala para honrar o pai e a mãe, né? Lá para frente o apóstolo Paulo vai falar isso com o pessoal. Gente, dê a cada um que é devido. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Há pessoas a quem você deve honra, então honre. A palavra de Deus diz que aqueles que ensinam bem, que instruem bem, são dignos de dobrados honorários. É para ser honrado mesmo, pessoas que servem você no reino de Deus, porque no reino de Deus a autoridade tem a ver com serviço, e aqueles que mais servem precisam ser honrados sim. Você precisa aprender essa cultura de honra, para que você honre seus pais, para que você honre seus pastores, né? E a obediência aos pais nos amadurece, porque obedecendo a eles a gente está obedecendo a Deus. E depois que você fica mais velho e se emancipa da sua família, você os honra. Eu não tenho uma relação de obediência mais com meu pai, eu tenho uma nova família, mas eu o honro sempre que eu posso na minha vida. E eu honro a memória dele, eu honro o valor dele, eu honro o que ele é, fazendo o que eu faço hoje. Eu não quero sujar essa memória, porque meu pai me colocou no caminho no qual eu estou hoje. Meus pais me colocaram nesse caminho que eu estou hoje. E salvo raras exceções, a obediência te amadurece. Amém? Porque existem pessoas que te mandam obedecer fazendo coisas que são erradas mesmo, e você tem que santamente desobedecer. É a santa desobediência. Sabe quando os líderes estão propondo coisas que não são de Deus? Os apóstolos são os primeiros a dar o exemplo. Eles dizem assim, olha, importa-nos antes obedecer a Deus do que a vós outros. A gente honra vocês, a gente é submisso a vocês, mas olha só, antes a Deus do que a vocês. Algumas situações sociais, né? Tem gente que acha que é imperativo e não tem nenhuma exceção o fato de você ter que obedecer às vossas autoridades. Mas quando as suas autoridades estão ofendendo mandamentos de Deus, estão desobedecendo a ordem de Deus para que as coisas sejam feitas com justiça na terra, faça como Martin Luther King, faça como aquele pessoal que começou a desobedecer. Sim, nós precisamos, aí nós temos o dever como igreja de desobedecer e denunciar quando as coisas estão injustas. Amém? Só para você entender que a obediência tem exceções. E para as exceções, o Novo Testamento também nos orienta. Pais, não provoquem seus filhos à ira. Gente, qual cultura naquele tempo, qual religião naquele tempo estava preocupado com criança? Criança não era nada. Criança usou o exemplo, Jesus usou o exemplo da criança que não era nada na sociedade para dizer, olha, quem não for como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Quem não recebê-lo como uma criança. Olha só. E aí o próprio Novo Testamento diz, pais, respeita o seu filho, não provoque ele a ira. Tem pais que adoram usar o mandamento para poder, né, ficar irritando o menino, para ficar batendo no menino, não é verdade? A criança não é um ser inferior, ela carrega a imagem de Deus também. Amém? É o básico do básico do básico que eu estou falando aqui com você, mas é o básico que está faltando ultimamente. Glória a Deus. Não cometa homicídio. Interessante isso aqui.
É a Imago Dei no próximo. É ver o próximo e falar, cara, tem imagem de Deus ali. O texto original ele não fala simplesmente sobre assassinato, não fala simplesmente do ato de matar, né? Ele trata-se de um assassinato motivado por ódio, ressentimento. A lei apresenta depois algumas ocasiões onde era permitido, não obrigatório, matar, tirar a vida. Por exemplo, vai sendo colocadas ocasiões onde um ladrão entrou na casa do cara à noite e o cara não sabe quem é, mas enfim, tem alguém invadindo a casa dele. E se por acaso, protegendo a sua família, você acabar matando aquele que invadiu a casa, você não vai ser culpado do sangue dele. Aí tem gente que pega esse mandamento aqui, né, pega essa exceção e transforma ela em uma brecha para poder dar lugar aos sentimentos sanguinários do seu coração. Cara, eu já vi pastores dizendo coisas do tipo: descarrega o revólver na cara dele e depois joga água na cara do vagabundo. Sabe o que é isso, meu irmão? Sede de sangue. Isso chama ódio. Vai entrar na minha casa, vou descarregar o revólver, não vai ser na perna não. Caras, quando você vê a imagem de Deus no próximo, essas coisas são realmente uma exceção da exceção da exceção da exceção. Eu realmente vou proteger minha família. Se ficar entre a minha vida, a vida da minha família e outra pessoa, meu irmão, vai ser a outra pessoa que entrou invadindo, sem dúvida. Não tenha dúvida. Agora, isso é exceção, meu irmão. Esse mandamento é para você proteger a vida. Ele não é brecha. E quando você entende que a sua relação com Deus é uma relação de amor a Deus, acima de tudo, e a imagem dele está ali, e quando você entende que a imagem dele está no próximo, você não fica procurando brecha na lei, igual alguns pastores ficam caçando por aí. Quero encontrar uma brecha aqui para eu poder descarregar aqui a minha sede de sangue. Está entendendo? Não funciona desse jeito. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o próximo, você não vai matar. E Jesus, ele internaliza esse mandamento, né? Ele diz que aquele que odeia o seu irmão já é réu de assassinato. Por quê? Porque tudo começa lá dentro. Nós vamos ver isso no último mandamento. O último mandamento internaliza todos. Jesus, quando ele diz isso, ele não estava dizendo nada novo. Ele estava lembrando às pessoas uma coisa que eles tinham esquecido. Porque as pessoas estavam focadas no mandamento, porque pararam de amar a Deus. E o mandamento é uma questão do coração. Olha, vou parar para dizer isso aqui para você. Mandamentos de Deus é uma questão do coração. É por isso que o último mandamento, ele está lá, não é porque ele é menos importante, ele está lá para amarrar todos os outros, dizendo, olha, o problema está no coração. Se você cobiça contra o seu próximo ou contra Deus, você vai fazer essas coisas. O problema não está no mandamento em si, porque tem gente que olhava para o mandamento em si e dizia, eu nunca matei ninguém, então está tudo certo comigo. E aí Jesus vira para eles e fala, olha, o último mandamento está falando a respeito disso. Tem a ver com o coração. A relação com Deus tem a ver com o coração. Se você odeia seu irmão, seja por qual motivo for, seja porque ele é um pecador miserável, ou seja porque você tem inveja dele, esse desejo sanguinário, né, essa cobiça por morte, isso é diante de Deus assassinato do mesmo jeito. Quando a questão é sobre amar alguém, amar a imagem de Deus no outro, tudo muda. Você não fica procurando brechas. Você quer brecha para amar mais. Você quer brecha para ser mais inclusivo. Você quer brecha para poder abraçar mais as pessoas. Amém? Glória a Deus. Não cometas adultério. Acho que eu não preciso dizer muita coisa sobre isso. Nós já estamos internalizando o mandamento aqui, né? Imago Dei no sacramento do casamento. Cara, isso aqui é importante. Na mais alta, Deus já tinha na mais alta estima o sacramento do casamento lá no Velho Testamento, porque ele representava a relação entre Deus e o povo de Israel, e depois ia representar a relação entre Cristo e a igreja. E Jesus, ele diz que isso é importante por causa disso. O casamento é importante, e eu me refiro aqui a Cristo e à igreja.
é o sacramento dessa relação. Não o quebre. Quebrar os votos do casamento é infidelidade. E na época de Jesus já tinha gente buscando brechas na lei, né? É só não me relacionar fisicamente com outra pessoa, o resto está valendo. Não é verdade? Não, só que não, né? Aí Jesus fala, não, de jeito nenhum. E outra coisa, não é só relacionar-se fisicamente com outras pessoas, não. É desejar. Jesus falou, olha, aquele que deseja, que olha com um olhar impuro, já cometeu adultério. Mas mais do que isso, o sacramento do matrimônio, ele é quebrado. As promessas que são feitas ali para amar, respeitar, todos os dias da vida, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, isso aqui é quebrado com a violência doméstica, com abandono. Isso aqui é quebrado num regime de semi-escravidão que algumas mulheres vivem por aí. Isso aqui é quebrado com a pornografia, que é uma coisa tão naturalizada hoje em dia, que as pessoas já ficam assim, Porta dos Fundos já está fazendo, já fez, né, há muito tempo atrás, um vídeo denunciando, né, de forma cômica, o fato de que o cara que teve relação com a sua esposa, ele chega para contar, fala, não, gente, tive uma noite ontem fantástica. Aí todo mundo, é mesmo? Quem que foi? Foi a do setor tal? Aí vão pensando assim, ninguém consegue entender. Ele fala, pô, minha esposa. Fala, nossa, velho, não acredito nisso. Aí fica todo mundo escondendo a cara e tal. Porque isso já está naturalizado no mundo. E a pornografia é a coisa mais natural do mundo. Loucura. As pessoas já viram, e aí? Já olhou hoje? Já fez hoje? Já foi no grupo lá da putaria? Cadê? E aí? Meu irmão, isso também quebra o mandamento, tá? Isso é adultério. Além dessas outras coisas. E no próprio Velho Testamento, né? Esse tipo de relação com a mulher liberava a mulher para poder sair e se casar com quem ela quisesse de novo, tá? Quando a mulher não tinha, não recebia o nível de atenção, de bens e tudo mais que os homens tinham, eles tinham que compartilhar com sua esposa, e se ele arrumasse outra, né, ele teria que dar o mesmo para as duas. E se não tivesse acontecendo isso, essa que estava sendo ofendida ali, que estava sendo lesada na história, ela tinha direito de sair fora de dentro dessa relação de casamento. Você está entendendo? Por quê? Porque o casamento, ele é mais do que essa questão de trair ou não trair. A traição, ela acontece nessas coisas também. No abandono, na porrada, no tapinha, na pornografia e em várias outras coisas. Cuidado com isso, meus irmãos. Jesus, ele passa a faca dele, né, no último mandamento, sobre a cobiça, em cima de todos. Faça o mesmo. Desejou? Peça misericórdia a Deus. Então você não tem controle sobre o seu coração, mas eu vou te dizer no final aqui que você tem sim. E você precisa aprender, isso é uma disciplina espiritual. E você precisa dar uma controlada no seu coração. Pô, mas como é que eu controlo meu coração para não desejar? Eu posso até controlar os meus olhos para não olhar, mas o meu coração já está assim desejando. Pois é, mas é porque você não tem outra coisa melhor para desejar. Está faltando o desejo por Deus. E a gente precisa aprender a desejar mais a Deus, porque o mandamento é sobre amar a Deus, não é sobre não adulterar, não é sobre não bater no filho, não é sobre desobedecer os pais, não é sobre matar, é sobre amar a Deus. É sobre isso o mandamento. Não furtarás, é imagodei no outro, né? No bem-estar do outro, inclusive. Não tome posse do que não é teu. Foi assim que a gente traduziu na música que a gente cantou agora há pouco. Passa a faca de Jesus ali do último mandamento e você vai ver que a inveja também é uma forma de furto. Você quer tomar aquilo que é do outro. Você queria que o outro não tivesse, mas que você tivesse aquilo ali, porque, poxa, o outro não devia ter isso, eu que devia ter. Está entendendo? Mas às vezes a gente inveja mais do que os bens, né? A gente inveja a reputação dos outros, a gente inveja o ministério dos outros,
a produção intelectual dos outros. Esse cara não devia estar onde está, eu queria estar no lugar dele. Cara, esse desejo é tipo assim, se fosse uma coisa física para você pegar, você pegava, fraga. É isso que está no fundo do coração, e é aí que Jesus quer lidar. É claro que muitas vezes assim, o ladrão é o Estado, o mercado, e a gente não ignora isso aqui não, isso existe também, tá? Nos furtando aí através de pesados impostos, juros abusivos, venda casada. O mercado, o tanto que ele faz, o tanto que está oprimindo minha mãe nesse momento. Minha mãe pagou um curso da WhatsApp lá. Nossa, acabei falando o nome do negócio, devia ter falado. Agora foi. Pega não, irmão, vacilou. Corta isso aí Pagou por um ano, estava num estado emocional terrível. Alguém ligou e falou: nossa, eu vou te oferecer uma coisa muito boa, mas você tem que prometer que você vai pagar até o final. Aí minha mãe pagou até o final. Aí falou: se você esquecer de cancelar, nós vamos continuar cobrando, aí você vai ter que pagar, viu? Aí falou uma coisa, sabe naquelas entrelinhas das linhas mais pequenininhas, e não avisaram nada. Aí na hora que minha mãe ligou, eu queria cancelar, eu já paguei, nem fiz o curso inclusive, mas eu queria pagar, porque o cara ficou pagando um ano, mais, acho que R$100, né? Todo ano. Aí chegou no final do ano, em janeiro o pessoal já estava metendo outra coisa de novo. Mas eu pedi para cancelar. Eu falei: mas infelizmente você pediu depois do dia que podia ter pedido para cancelar, agora você vai ter que pagar mais um ano. Mano, não furtarás. Quando Jesus voltar, esses filhos do cão vão assim, não sei quem inventou esse negócio, mas vai sofrer. Se Jesus vai destruir aqueles que destroem a terra, como diz lá em Apocalipse, enfim, tome cuidado quando você oprime o próximo. Se você é do mercado, meu irmão, crie relações mais justas com seus empregados, porque isso também é furto, isso é roubo também. Se você é do mercado, não faça esse tipo de relação com as pessoas. Agora, se é você que está sendo oprimido, corra atrás, né, do seu direito e tudo mais, mas não vai fazer justiça com as próprias mãos, não. Como diz o apóstolo Paulo, dê lugar à ira de Deus, né? Ele está falando da ira ali de Deus, não é a sua não. A ira para eles é o dia da ira do Senhor, onde Deus vai resolver essas paradas, essas tretas, tudo, tá? E segura que a sua justiça própria só atrapalha. Porque quando eu ouvi isso, assim, era da minha mãe. A minha vontade era entrar com um taco, que a Pri fez uma mesa lá em casa e não terminou de fazer a mesa, e ficou só o pé da mesa. Ele é grosso embaixo, fino em cima. Minha vontade era levar isso lá e sair quebrando tudo, né? A vontade era essa, mas eu não vou fazer isso não. Mas a sua justiça própria só vai te atrapalhar, porque vai te colocar num outro problema, né? E assim, se sentiu injustiçado, não rouba não. Eu fiz isso um dia. Alguém me convenceu na faculdade de que os hipermercados nos roubavam. E eu me senti no direito de entrar lá e começar a fazer pequenos furtos. Graças a Deus, no primeiro dia eu não dei essa vergonha para minha mãe. Eu peguei lá o biscoito recheado, falei: hoje eu tô com fome, e o Estado não me dá dinheiro. E eu tô estudando, ele deveria me abençoar, que não sei o quê. Aí eu já ia pegando assim, eu vou sair na tora aqui. Eu olhei pros vigias. Cara, Deus começou a queimar minha cara assim, falou: Deus do céu, perdoa que eu tô passando essa vergonha. Em plenos 20 e tantos anos de idade, eu voltei lá, coloquei o biscoito recheado, e Deus proveu o resto. Mano, pelo amor de Deus, não acredito em tudo que eles te falar lá na faculdade não, viu, irmão? Eu ia dar uma vergonha pra minha mãe, cara, misericórdia. E eu sei que eles nem vê, mas olha só, você é justo. O mercado está sendo injusto com você, mas você é cristão. Você recebe injustiças. Tá tudo bem, Deus vai resolver isso no final, tá? Não estou falando que você não tem que correr atrás dos seus direitos, não. Corra mesmo. Tem artifícios na lei, tem advogado, tem juiz, tem PROCON. Leve as coisas, irmão, resolve essas coisas. Isso ajuda o mundo de Deus a ficar mais justo quando você resolve essas coisas, tá? Mas não faça justiça com as próprias mãos, não. Não envergonhe seus pais, não desonre seus pais.
Não darás falso testemunho. Cara, isso aqui é pesado, hein? É Imago Dei no próximo também, na proteção do outro, né? Naquele tempo, cara, o depoimento de 2 ou 3 testemunhas confirmava tudo. Aí imagina quando as pessoas resolviam mentir contra o outro. Eu junto aqui com a Vicky, com o Queixo, vamos chegar no juiz, vamos dizer para ele que o Vitor estava adulterando, que ele precisa ser morto a pedrada agora. Se a lei civil funciona assim. E isso aconteceu. Tem uma história nos apócrifos que acontece isso. 2 homens queriam ficar com Susana, se eu não me engano, uma mulher linda, né? E eram 2 sacerdotes, queriam que ela ficasse com eles, tivessem relações sexuais. E ela rejeita, porque ela é uma mulher santa. Falou, não vou fazer isso, eu tenho um marido e tal, não sei o quê. Falou, olha, nós vamos levantar testemunha contra você. E elas levantam mesmo, a mulher vai para a cadeia. Até que Daniel tem uma revelação de Deus. Falou, não foi ela não. E aí depois ele volta lá, olha só, eu estou pregando coisa do apócrifo aqui, né? E aí, quer saber o final da história? Lê lá no restinho do livro de Daniel. Não, aí Daniel propõe para o juiz, olha, separa os 2 caras e pergunta debaixo de que árvore ela estava quando ela quis ter relação com eles. Aí um falou uma árvore e outro falou outra, num jardim que era muito claro. Está aprovado agora, juiz? Aí o juiz vai lá e prende esses 2 caras malignos, demoniados, sacerdotes do capeta. Foram lá e tiveram que pagar. É isso. Gente, os apócrifos têm histórias lindas, assim, de justiça maravilhosa. Mas é isso. Quando tinha depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todo mundo acreditava. Mas o princípio disso continua também. Até hoje, na verdade, testemunha vale mais do que filmagem, né? Mais do que uma câmera de vídeo filmando, às vezes. O Gabriel é do direito aí, vai saber um pouco mais sobre isso. Mas olha só, às vezes a gente faz isso com a reputação das pessoas. Um monte de gente se junta, fala, vamos derrubar o canal de fulano de tal, porque a gente não concorda com a filosofia política dele. Aí junta um monte de gente demoniada lá para poder denunciar. Aí o canal lá, o Instagram vai e derruba o canal da pessoa, o YouTube. Agora vamos fazer uma chuva de... Ou você faz o hate, o total lá com a pessoa para poder cancelar ela na internet. Ou para poder cancelar, isso aí acontecia na vida real também, antigamente. Você saía inventando fofoca sobre uma pessoa com todo mundo. Nossa, não é para contar para ninguém não, mas fulano. Nossa, cara. Aí de repente estava todo mundo odiando aquela pessoa. Não era um julgamento, mas era o juízo que as pessoas faziam de si, assim, dentro da existência, que estava todo mundo compartilhando. E a vida daquela pessoa estava desgraçada a partir dali, porque houve falso testemunho. Isso é pecado, meu irmão. Cuidado. Isso tem a ver com mentira, é distorção da realidade para fins próprios. Isso acontece hoje também, conspiração judicial, redes sociais. A má imagem de Deus no outro não permite sequer cogitar uma mentira sobre o próximo. Às vezes você quer inventar uma mentira para poder só se promover ali rapidão, depois você vai desfazer, mas você quer ser promovido. Aí você precisa dar uma baixada na imagem lá do seu concorrente, e aí você vai fazer isso, é muita, grande coisa e tal, Quanta gente não faz isso hoje com o cônjuge? Está na frente da família metendo pau na esposa, ou metendo pau no marido, fazendo a noção de todo mundo ir contra aquela pessoa, Com pais, com filho, tem gente que fica metendo pau nos filhos na frente de todo mundo. Mas o filho faz muito mais coisa boa do que ruim, mas ele está lá querendo fazer isso, Opositores políticos. Olha só, você pode ter posição política, e o político opositor pode até ser realmente injusto, mas haja com ele na base da justiça, meu irmão. Não faça aquilo que é errado, não vá pelas vias incorretas. Não é porque é seu inimigo que quando faz injustiça com ele, você tem que se calar. Um cristão de verdade, ele levanta a sua voz para poder defender, mesmo quando a injustiça está acontecendo com os injustos. Amém? Não vá nessa. Não, mas está injusto, mas é o Bolsonaro. Então deixa. Está injusto, mas é o Lula, que se dane, deixa.
Não, meu irmão, não é assim que a gente funciona. Nós somos cristãos, nós somos da justiça, nós somos da verdade. Amém? A mídia distorce assim a realidade o tempo inteiro, né? Acreditando que está fazendo a justiça. Mas justiça real precisa ser justa e precisa ser verdadeira. Então em nome de Jesus. Não cobiçarás, e aqui nós fechamos o mandamento. A internalização do mandamento, vertical e horizontal, é: não cobice. Quando você pensa em arrumar outro Deus, ou quando você acaba de alguma forma arrumando outro Deus e colocando no lugar do verdadeiro Deus, você está cobiçando contra Deus. O que é cobiçar? O que é a cobiça? Cobiça é desejo. Ou seja, não deseje descumprir os mandamentos. Não cobice contra o teu próximo, não cobice contra Deus. Tudo nasce no coração. E é por isso que os mandamentos estão falando diretamente a respeito do coração. Nós precisamos proteger o coração. Não nos deter sobre resolver problemas relacionados à lei, ao mandamento, ao cumprimento ou ao descumprimento de um mandamento ou de outro. Lembra do que eu falei? A questão não é sobre adultério, não é sobre homicídio. A questão é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Aprenda a desejar aquilo que é correto, e o seu coração não vai desejar o mal, não vai desejar a injustiça, ou não vai desejar injustamente. Aprendamos a amar a Deus e jamais ofenderemos a sua imagem. Invista na vida de oração. Invista numa vida de oração, meu irmão, na contemplação de Deus. Ame a Deus, ame ao próximo, aprenda a amar mais, deseje mais. Comece a se colocar em disciplinas de jejum, de oração. Ore todos os dias, separe momentos ao longo do dia para orar e desejar a Deus, porque à medida que você deseja mais a Deus, você vai amar aquilo que de Deus é gerado. Amém? Gálatas 5,16 diz: anda no Espírito, no poder da nova criação, da ressurreição. Andai no Espírito, e não havereis de cumprir as cobiças, os desejos da carne. Esse é o segredo. Tem segredo, Jaime? Tem. O segredo é esse. Não é nem sobre não cobiçar. O segredo é: ame a Deus, ame aquilo que é correto, ame a beleza, e você não vai desejar a feiura. Aprenda a amar aquilo que é bom, e você não vai ter desejo pelo mal, porque o mandamento é sobre desejo, o pecado é sobre amor. O reino de Deus não é sobre você desejar menos. Para de desejar isso, para de desejar aquilo. O reino de Deus é sobre você aprender a desejar mais aquilo que deve ser desejado. Deseje a Deus. Esse é o resumo dessa palavra de hoje. Vamos orar?